Olá meninas, vem aprender a fazer comigo essa linda necessaire em formato de ovinho para presentear agora na Páscoa. A coisa mais fofinha. E sabe o melhor? A nossa parceira, Carla, do Ateliê Sede Criativas, está fazendo esses painéis para você fazer eles personalizados, ó. Esse é o da Luluca, ele vem assim para você recortar e costurar. Muito fácil, gente, olha que coisa fofa, meu Deus. É um mais fofo que o outro, gente. Eu vou deixar o arroba delas marcado aqui embaixo. E vou deixar o WhatsApp delas também. Caso você queira encomendar, é só entrar em contato com elas. São todos muito lindos e podem ser feitos no tema que vocês preferirem, tá bom? Então, vamos lá recortar para montar. Então, vamos lá. Eu tô trabalhando com um painel digital. Nesse caso aqui, se você comprar o painel da nossa amiga Carla, ele já vem nas medidas certas, é só você recortar e montar. Se você for trabalhar com tecido ou sintético, daí você baixa os moldes, imprime ele em tamanho real. A hora que abrir a caixinha de impressão, você seleciona lá, tamanho real. E aí você pode conferir na primeira página, tem uma régua com 3 centímetros. Se bater o tamanho, os seus moldes estão certos, tá bom? No caso aqui, como eu vou trabalhar com painel digital, eu só recortei. Então, o que vamos precisar? Aqui eu recortei o visorzinho da parte da frente, que é este visorzinho aqui, e o painel, o plástico cristal. Eu tô trabalhando com plástico 0,40 para ele dar uma estrutura maior, que ele não é tão molinho, tá bom? E aí, esse painelzinho aqui é o fundo da necessaire e o fole e a travinha do zíper. Então, feito isso, aqui tá o meu visorzinho da frente com o forro. O forro eu corto ele um pouquinho maior, tá bom? Aqui o meu visorzinho de plástico cristal, a minha tampinha do fundo e o meu fole. Se você for trabalhar com tecido ou material sintético, você pode cortar o fole sem tá com essa divisão no meio, tá? Você pode cortar ele no tamanho total. Lá vai ter, nos moldes tem as medidas, e aí você já corta ele no tamanho total. Aqui, como é um painel sublimado e ele vem assim, ele é feito, o fole é feito em 2 partes. Aqui eu tenho a travinha do zíper, que é essa travinha aqui, do fundo. Lá também tem as medidas, tá? Vem tudo certinho. O zíper e 2 cursores. Aqui eu não vou colocar o forro, porque o meu, como é um painel sublimado e ele já vem no nylon 600, ele já é bem firminho, eu não preciso colocar estrutura e nada. Daí eu vou trabalhar com ele assim. Se você for trabalhar com tecido, que é muito molinho, você pode estruturar ele com a manta R2 ou R1, tá? Aí você recorta, coloca a manta, passa o ferro e daí você coloca um forro e costura toda a volta. No meu caso, eu já vou fazer direto assim. Então, feito isso, vamos lá. Painelzinho da frente. Visor de plástico cristal invertido. Ó, ele vai ficar assim. Eu vou inverter ele aqui. Centralizar bem. Aqui eu já dei o pique, ó, tanto no plástico cristal quanto no meu painelzinho. Centralizo ele bem certinho. Se você tiver já experiência, você pode costurar forro, visorzinho, plástico cristal e forro. Como o pessoal tem gente iniciante, eu vou costurar por etapas. Coloca aqui, retrocesso no início e no fim, faço uma costurinha. Coloco o meu forro com o direito do forro pra baixo e o avesso, ó, esse é o bagum. O avesso do meu forro tá pra cima. Linha aqui. Então, costuramos. Aí eu vou abrir aqui o meu forro. Vou abrir aqui. Como eu trabalho muito com sintético, eu não costumo passar o ferro. E também aqui não é indicado por causa do visor do plástico cristal, tá bom? Então, você vira ele, a linha bem aqui, passa a unha em cima, que ele já fica sentadinho. Aí, você vai passar uma costurinha aqui pra ficar bem bonitinho e toda a volta. Retrocesso no início e no fim.
aqui bem na beiradinha pra não aparecer essa costura. Já pode refilar, que aqui o nosso forro ficou um pouquinho maior. Prontinho. Confere se esse visor ficou exatamente do mesmo tamanho. Ó, ficou exatamente do mesmo tamanho do nosso de baixo, né? Porque agora nós vamos passar o vivo. Eu vou usar o vivo de plástico. Não vou encapar. Vou usar o vivo de plástico rosa. É muito importante que o vivo esteja muito retinho aqui, porque a hora que a gente for passar ele aqui, se ficar um buraquinho, fica feio. Preciso de um pedacinho de plástico cristal para fazer a união do vivo e o pé de vivo. Vou trocar aqui. Pezinho de vivo colocado. Coloco meu pedacinho de plástico cristal por baixo, o vivo por cima. O vivo, ele é assim, ó, ele tem uma bolinha e essa perninha. Ele é costurado em cima dessa perninha. Você coloca ele aqui com a bolinha para dentro e vamos costurar. O seu dedo, esse dedo indicador seu, vai dando a direção para ele fazer a curva. Deixa eu abaixar mais aqui. Para ele fazer a curva aqui, ó. Essa peça oval, ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque ela é uma peça pequena e cheia de curvas. Em nenhum momento você estica o vivo, tá? Você só assenta ele. Eu trabalho com um pezinho de teflon porque o vivo é plástico. Se o pezinho de vivo for de metal, ele fica mais difícil de trabalhar. Você tem que acabar passando um olhinho aqui no vivo e eu não gosto. Antes de chegar aqui na onde a gente começou a costurar, eu já meço ele, venho fazendo a curvinha. Coloco a minha tesoura aqui. Meço bem certinho. E corto. Aqui, por ser uma peça redonda, oval, ele é mais difícil de fechar o vivo, mas não é impossível. Ele fica uma aberturinha aqui, só que quando você faz assim, ó, ele fecha. Viu? E o nosso espelhinho da frente tá prontinho. Agora, nós vamos fazer isso no nosso espelho do fundo. Essa parte aqui eu vou deixar pra fora, né? Então, é aqui que eu vou pregar o vivo. Minha parte interna vai ser essa daqui. Vou fazer da mesma forma, coloco meu plástico... Opa! Vou colocar o meu pedacinho de plástico cristal aqui bem no meio. E vou começar a passar o vivo. Vejo se ele tá bem retinho. E vamos. Muita paciência na hora de passar o vivo. É muito importante que o vivo... Toda vez, gente, eu falo isso nos vídeos. É muito importante que o vivo fique rente. Essa partinha do zíper, do vivo, fique rente aqui ao nosso painel ou ao nosso material que a gente tá trabalhando, tá bom? Porque se ficar pra cá,
ele vai comer medida da peça e não fica legal, fica feio. Então, eu vou bem devagarinho. Se você tiver mais experiência com o vírus, você pode fazer um pouquinho mais rápido. E tudo na vida é treino, gente, tudo. No começo, a gente sofre, mas com o passar do tempo, cada vez que você fizer, vai ficando melhor, porque você vai aprendendo as técnicas do material. Tanto o vivo quanto o viés é treino, muito treino. Uma costura retinha também. Treino e dedicação. Essa é uma peça muito rapidinho que você consegue fazer para dar de presente, para vender na época da Páscoa. Aqui, ó, da mesma forma. Eu já seguro, como eu já tenho prática, eu corto, seguro ele aqui na onde ele vai ficar, já passo o meu plástico cristal por cima e passo só uma costura. Se você não sentir essa segurança, você pode passar uma costura, voltar no retrocesso e passar outra costura em cima do plástico cristal. E aí, você já tira o excesso aqui, tá bom? Ó, nosso espelhinho já ficou, nosso espelho traseiro já ficou pronto. E aí, agora, nós vamos trabalhar com o fole. Esse fole aqui é de outra, desta capinha aqui. É que eu esqueci que eu ia gravar e já fechei o fole desse tema aqui, tá bom? Então, eu vou fazer nesse daqui pra vocês verem como que eu faço a costura do zíper e o fechamento com a travinha. Muito bem, então vamos lá. Aqui pro fole, ó. No meu painel digital, ele vem dividido em duas partes. Eu já recortei e passei uma costurinha aqui, tá? Feito isso, eu vou abrir ele aqui. Pra essa costura aqui não ficar com um volume só de um lado, eu viro ela aqui, abro essa costura, assim, e passo uma costurinha aqui, ó. Só pra segurar uma partezinha pra cada lado. Aqui ficou meio emboladinho, a gente tira esse excesso. Prontinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o zíper, cremalheira do zíper para baixo, ó, a cremalheira, essa partezinha que passa o cursor, cremalheira para baixo. Passa uma costurinha aqui. O zíper, você não pode ir pregando ele da forma que ele vem, você tem que dar uma esticadinha nele só pra ele ficar mais retinho, que se ele ficar fofo assim, não fica legal. Tá bom, gente? Dá uma leve esticadinha. Mas também não é muito, tá? Senão ele fica repuxado. Retrocesso no início e no fim. Vou colocar o meu forro, frente do forro, aqui no caso eu tô trabalhando com o bagum, direito do forro pra baixo, avesso do forro pra cima. Eu cortei ele um pouquinho maior, pra ficar mais fácil. E passo outra costurinha. Como eu já disse em outros vídeos, se você já tem experiência, você pode fazer esse passo tudo de uma vez. Como tem muita gente iniciante, eu ensino uma parte de cada vez. Feito isso, a gente abre aqui o meu forro, viro ele e abro aqui o meu fole. Passo a unha aqui pra deixar ele bem esticadinho, ajeito aqui. E vou passar uma costurinha toda a volta, lembrando que essa costura aqui tem que ficar bem retinha, porque ela fica aparente.
Essas costuras que aparecem, que são decorativas, eu sempre coloco no ponto 4,5 da máquina, tá? Vou fazendo uma costura bem retinha, bem bonita. Verificando que aqui, ó, esse dedo meu aqui, o dedão, ele tá sempre puxando o meu forro pra cá, pra não ficar fofo aqui. Deixa eu ver aqui. Essa costurinha aqui de baixo, ela é bem na beiradinha, porque ela não vai aparecer, ok? Feito isso, pode refilar aqui o nosso forro. O zíper, eu sempre deixo passando. No caso aqui, eu deixei bastante, mas não precisa ser tanto assim. Ok. Pego a minha travinha do zíper, que eu perdi de novo. Ó, pai. Travinha. Cadê tu, minha filha? Achei a fujona. Antes de colocar a travinha, eu vou passar os 2 cursores. Que eu tô trabalhando com o zíper número 5 e com o cursor número 5 também. Ó, pra passar, eu faço assim, abro um pouquinho aqui. O meu zíper vem um pouco na diagonal aqui do carrinho e ele entra um pouquinho. Pego a outra parte, também venho com ele na diagonal e coloco. Ó, ajeito ele pra ele ficar bem retinho. E já posso ir com o carrinho, já tá passado. Esse carrinho não tá legal, ó, ele tá agarrando no zíper. Então, eu descarto ele e pego outro. Que ele tem que andar bem suavezinho aqui. Pode acontecer isso, tá, gente? Só que daí, esse que agarrou nesse zíper aqui, você não descarta ele, porque pode ser que em outro zíper ele dê certo. Esse aqui também tá agarrando. Ó, papai. Vamos passar outro. Já achei. Todos estão agarrando? Enfim, achei outro que não está agarrando. Esses mais simplesinho, podem acontecer isso, tá? Só que aí você não descarta o que tá pegando nesse daqui, porque pode ser que em outro zíper ele dê certo. Passou. Passo um daqui pra cá e o outro daqui pra cá. Porque daí os carrinhos se encontram no meio. Vou com ele até o final, abro. Coloco aqui. E vou. Prontinho. O carrinho fica assim, ó, de frente um pro outro, tá bom? Agora sim, nós vamos colocar nossa travinha. Ela tem um tamanho de 7 por 5. Ela dá certinho aqui a altura. Ó, frente da minha travinha com frente do meu material. Passa uma costurinha. Se você quiser colocar a sua etiqueta bandeirinha, agora é a hora. Eu vou colocar a minha aqui, ó. Essa etiqueta também é da nossa parceira lá do Ateliê Sede Criativa. Quem quiser pedir, o contato delas está na descrição. Retrocesso no início e no fim e já pode cortar o excesso de zíper aqui. Vou selar ele com isqueiro. E agora eu vou costurar o meu forro. O meu forro, ele é mais ou menos 1 centímetro maior aqui no comprimento.
Na altura, ele é exatamente o mesmo tamanho. Vou colocar a frente do meu forro virado pra cima. A parte de baixo do meu fole pra baixo. É a frente do forro com a frente do forro, ok? Faço uma costurinha aqui. Como é que o cérebro sabe que a gente... Vamos passar uma costurinha aqui, a gente abre o forro aqui, vira a travinha do zíper e passa uma costurinha aqui. Retrocesso no início e no fim. E agora a gente vai... pode cortar esse excesso do zíper aqui. Já dá uma queimadinha. E vamos lá. Coloco aqui, ó, livro o meu forro pra baixo, assim, deixo só a travinha. Encaixo ele aqui e passo uma costurinha. Se você achar ruim costurar em cima do zíper, você pode virar ele de ponta cabeça. Ok. Já tá fechado aqui o nosso fole. A gente alinha ele aqui certinho. E essa partezinha aqui, que tem 1 centímetro maior no comprimento, vai ajudar a gente nessa hora. O que a gente vai fazer? A gente estica ele bem certinho aqui. E vem arrumando ele. Não pode aparecer essa costurinha, tá? Deixa ele 1 milímetro maior. Se você quiser colocar um grampinho aqui pra te ajudar, um clips, a não sair do lugar, você pode colocar. Ó, aqui não precisa, que eu vou começar a costurar daqui. Só se certifica que ele tá bem certinho. Vamos ver aqui. Aqui ele não tá. Ok, agora sim. Vira ele e vamos costurar, fazer uma costurinha aqui. Você já pode tirar o seu clips, segura aqui bem firme pra não sair. Retrocesso no início e no fim. Prontinho. Nosso fole já tá pronto. Agora, nós vamos começar a montar a nossa necessaire de ovinho. Essa parte aqui sendo o fundo, a nossa necessaire vai ficar assim, ó. Fundo, fole, zíper e o espelho. Então, aqui, ó, fundo, fole, zíper e espelho. Nós vamos achar o meio aqui no fundo. No zíper também, eu faço um piquezinho bem pequenininho e queimo ele com um isqueiro, pra ele não desfiar. E nós vamos colocar ele dessa forma, ó. Com o nosso clips. Vou achar aqui o meio da minha peça com o meio do meu fole. Vou colocar o nosso clipezinho. Meio da parte de cima com o meio do nosso fole. Bem certinho, pra não ficar torto. O painel da nossa amiga Carla é perfeito, ele vem no tamanho certinho, tá bom, gente? Você pode cortar e fazer. A margem de costura é o do pé de costura normal, que vai dar super certo. Essa peça você também consegue fazer na máquina doméstica, até mesmo para colocar ao vivo. Eu tenho uma máquina doméstica, eu vou gravar algum dia colocando vivo nela, para vocês verem que é possível. Ó, nosso fole encaixou sem puxar e nada. Deu super certo o tamanho. Agora, vamos costurar, sempre lembrando que a nossa costura do vivo, não sei se vai dar pra enxergar, deixa eu chegar mais aqui perto. Acho que não. Minha caneta fantasminha não está aqui, mas enfim. A minha costura que segura o vivo nessa peça tá aqui. Eu vou costurar um pouquinho pra dentro da minha peça, pra cá. Mas é um pouquinho mesmo, é uns 2 milímetros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, opa, minha costura tá aqui, eu vou costurar um pouquinho aqui pra dentro, que daí não tem erro, tá bom?
Vamos lá. A minha mão vai aqui por dentro da peça e a outra vem aqui segurando e guiando a minha peça. Vou bem devagarinho. Eu não costumo usar o pad vivo nessa etapa, tá? Eu costumo usar o pé calcador normal. Se você tiver mais aptidão com o pad vivo, fique à vontade. Vai tirando aqui o seu clips. Prontinho, já chegamos onde começou a costura, eu passo um pouquinho e corto a linha. Nosso fole já está pregado, agora é só colocar o viés de boneon. Vou trabalhar com viés de boneon de 2,5. Como sempre, no início e no fim do viés, você dá uma seladinha nele, porque ele desfia. Eu começo a colocar o viés daqui do meio da parte de baixo. Esse, eu trabalho com aquele que tem a marca do meio, que eu acho que fica mais fácil. Encaixo ele aqui. E costuro, a nossa costura que tá segurando a peça no vivo tá pra cá. Eu vou costurar um pouquinho pra cá. O viés de boneon, você dá uma esticadinha nele pra ele ficar bem rente aqui. Que se ele ficar fofo, ele fica feio. Aqui, antes de chegar onde eu comecei, aqui eu já cheguei perto demais, tá? Deveria ter feito antes. Corto. E queimo ele aqui. Aqui no final eu uso o meu agulhão pra esticar ele. Dou um retrocesso e tá colocado o nosso vivo, nosso viés. Agora, já tá quase acabando a nossa peça. Nós vamos colocar o espelhinho com plástico cristal. Como que nós vamos fazer? Da mesma forma. Coloca o seu espelhinho de barriga pra baixo. E vamos achar o meio de baixo aqui com o meu clips. Meio de cima com o meu meio de cima do espelho. E já vou alinhando aqui. Na peça do estojo, eu ensinei grampear. Porque o vivo, ele é muito escorregadio com o zíper. Se você sentir mais confiança, você pode grampear. Se você quiser costurar já direto aqui depois do clips, você pode também. Eu vou grampear para vocês verem como que eu faço. Deixa eu puxar a câmera aqui. Ó, trabalho com grampeador normal de papelaria. Esse meu é o Tilibra G104. E aqui dentro tem clips, grampo de papel mesmo, tá? Se for uma peça mais robusta, você pode usar o grampo 26/8. No caso aqui, não tem necessidade. Vou grampeando aqui, ó, bem na beiradinha, pra não me atrapalhar na costura. Não tinha acabado, só tinha embolado aqui dentro. Vai gravar, acontece tudo isso, ó. Aí eu vou tirando a linha bem rentezinho aqui, o zíper com o vivo. E grampeio.
Essa etapa aqui, pra quem tá começando, ela deixa a costura um pouco mais demorada, mas ela agiliza muito quando você for pra máquina, porque daí o zíper não escorrega no vivo, tá? Grampeamos e agora nós vamos costurar. Deixa eu queimar o meu. Pronto. E aí, da mesma forma, vou costurar um pouquinho pra dentro da minha costura e vou. Se você preferir, você pode abrir aqui e costurar. Então, vamos lá pra costura. Ergo aqui meu calcador, encaixo ele ali e começo. Ó, eu abri aqui o meu espelho pra ficar mais fácil. Aqui, quando a gente vai começar a costurar em cima do plástico cristal, deixa eu dar um zoom aqui pra ver se eu consigo mostrar. Fica mais fácil de você enxergar onde tá a costura, e aí você pode costurar praticamente em cima dela, tá? Como o vivo é um material plástico e o plástico cristal também, eu não gosto de costurar com um ponto muito pequeno, porque se você passa a costura muitas vezes em cima do plástico, ele acaba abrindo, né? Acaba rasgando. E aí não tem o que fazer, você perde a peça. Tem que trocar todo o vivo e até o espelhinho do plástico cristal. Ok, chegando aqui, vai ajustando. E hoje estamos com muitos cortes no vídeo, porque minha filha está em casa. Está se recuperando de uma cirurgia. E aí, já viu, né? É mãe. Todo tempo. Mas enfim, voltando, vamos tirar todos os grampinhos aqui com o nosso alicatinho. Eu uso esse de biquinho. Feito isso, vamos passar o nosso viés. Já queimei ele aqui no início. Coloco ele aqui na minha metadinha de baixo. E vamos lá que a peça já está quase pronta. Sempre dando uma esticadinha aqui no nosso viés de boneon. Aqui, a hora que chegar no plástico cristal, deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar. Colocar a partezinha dele bem em cima da costura, pra ela não aparecer, porque senão fica muito feio se ficar assim, ó. Tá bom? Cuida desse detalhe, que esse detalhe é importante. Antes de chegar aqui, já corta, queima. Um retrocesso, ops. E pronto, gente. Nossa peça está pronta, deixa eu erguer a câmera aqui pra mostrar. Só desvirar ela. Aqui a gente vai fazendo assim. Se preferir aquecer com o secador, pode aquecer, mas aqui como é uma peça pequena, não tem a necessidade, tá? E esse material aqui é o nylon 600, estruturado no gabardine, então ele não amassa muito, aí não precisa. Desvira ela bem certinho aqui, coloca o vivo no lugar dele, aqui, ó. Assim. E desvira aqui.
E a nossa peça está prontinha, pessoal. É ruim ficar mexendo na câmera, mas eu vou ter que mexer. Nossa peça está prontinha. Vira aqui. Ó, ajeita aqui o vivo também da parte de cima, bem pro lugarzinho dele. E a nossa peça está prontinha. Olha que fofura. Depois de tudo pronto, é só encher nossos ovinhos com chocolate e sair presenteando por aí, gente. É muito fofinho. Aqui dentro cabe uma caixa inteira de chocolate, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijinhos!